Lá vamos nós para o último conceito essencial de lógica de programação para você continuar aprendendo todo o resto que falta. Então é o último para o começo. Muito bem. Nós vamos criar aqui um pequeno programinha para nós aprendermos o que são funções. Você fala, por que eu preciso aprender uma função? Eu vou lhe mostrar, aguenta o coração, querido, querida. Então lá vamos nós, aqui, ó, aula 49, funções. Funcóis. Perfeito. Maravilha. O que a gente tem feito nas últimas aulas? Foram códigos um pouco mais complexos, né? Porque a gente acaba tendo que desenvolver várias funcionalidades. Por exemplo, lembra de um programa que nós desenvolvemos que tinha que fazer o que é par, o que é ímpar, o que é maior, menor, a soma de um, a soma do outro. Ou seja, a gente começa a fazer um monte de coisa num código só. E isso não é nada bom. Nós não deveríamos fazer... Vou criar aqui um arquivo index.s. Nós não deveríamos fazer um código assim, ó, salsichão, assim, maravilhoso, tudo num único arquivo. Não funciona assim na programação, porque nós não conseguiríamos construir projetos grandes se nós utilizarmos apenas um arquivo. Então, nós temos um conceito essencial para todo o resto de programação que você vai aprender, todas as tecnologias e tudo mais, que é o conceito de função. Qual a função de uma função? Ué, a função de uma função é fazer uma função, mas uma função só. Então, nós temos algo do tipo... Vou colocar aqui um nosso vetor. Vou chamar aqui vetor. Vou colocar um vetor aqui de um monte de número, né? Um monte de coisa aqui. 34, 21, 36, 9. Muito bem. Eu quero procurar aqui um valor. Eu vou colocar aqui o número buscado, como a gente já fez numa aula. Number vai ser o 17. Quero procurar o 17. Esse aqui é um vetor de number, importante declará-lo. Excelente. Então, nós temos aqui o nosso vetor, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, e o número buscado está aqui. Excelente. Eu quero fazer um programa para verificar qual é o maior número desse vetor. E eu quero fazer também eu quero que esse programa também retorne para mim se o número 17 existe nesse vetor ou não. Ou seja, eu quero fazer várias coisas com o mesmo vetor, com os mesmos dados, dentro de um mesmo programa. Então, o que eu faria? Vou fazer um código aqui para encontrar o maior elemento do vetor. E aqui um outro código para buscar o número no vetor. Beleza. Então, a gente vai lá fazer assim. Eu vou fazer um for. Vou começar aqui com variável i, number igual a 0, enquanto i for menor do que o vetor.length e mais. Length. Muito bem. E mais. Beleza. Como é que é a lógica do maior? Vamos criar aqui uma variável chamada maior, number. Ela começa com um número muito pequenininho, negativo aqui, de forma que a gente possa fazer assim, ó, se o vetor na posição i for maior do que o maior, então o maior passa a ser o vetor na posição i. Você fala, não peguei, não lembrei, tem que revisitar as aulas lá, né, amigão? Muito bem, então lá vamos nós. Maior, tem uma variável maior, vou pegar aqui o nosso paint. A variável maior está guardando um número muito pequenininho, muito negativo, e eu verifico, o i começa com 0, vetor na posição i. Quem que é vetor na posição i? A posição 0 do vetor é o 1. Vou fazer o nosso vetor aqui, maravilhoso, como sempre. Eu vou colocar as posições aqui, 1, os valores, né? Perdão. 34, 21, 36 e 9. 9. Excelente. Então, nós temos aqui esse cara. Tá ótimo. O importante é estar reto. Reto tá, só que tá na diagonal. 0, 1, 2, 3, 4. 4, aumentar um pouquinho. Opa, posição 5 do vetor. Beleza. O i, que é 0, é menor que o tamanho do vetor, porque o vetor tem 6 posições, 0 é menor do que 6. Legal, ele entra e pega vetor na posição i. Quem é vetor? É esse cara aqui. Posição i é 0. Quem está na posição 0? O número 1. 1 é maior do que o maior? Bem, isso aqui é um número negativo, hein? Negativo. Então, 1 é maior do que ele. Se 1 é maior do que ele,
O que acontece? Entra no if, o maior vai receber 1. Por que isso é necessário? Porque comecei o nosso programa, o primeiro elemento maior que eu encontrei até agora, que eu só passei na primeira posição, é 1. O maior deles é 1, só vi 1 até agora. Então, eu vou fazer i mais mais, o i vai passar a valer, vai deixar de valer 0, e o i vai passar a valer 1. O i vale 1, posição 1. O i está aqui embaixo, está passando aqui pelas casas aqui do vetor, ó, pelos índices do vetor. Muito bem, 1. Beleza. Quem que é vetor na posição 1? Vetor na posição 1 é o número 2. 2 é maior do que o maior? 2 é maior do que 1? É. Então, fala que o maior vai deixar de ser o 1. E agora, o maior que eu conheço até o momento é o 2. Beleza. Então, nós estamos fazendo aqui o i mais mais, subiu no for. I mais mais, o i deixa de valer 1. E o i passa a valer 2. Quem que é vetor na posição i? 2. Posição i é 2. Vetor na posição i é o 34. 34 é maior do que o maior? É. Então, o maior deixa de valer 2. E o maior recebe vetor na posição i. Vetor na posição 2, que é o 34. E assim vai. E quando ele vai pegar aqui o 34. Depois do 34, caiu na chave do if, caiu no for, subiu no for, o i mais mais, o i passa a valer 3. Olha que legal. 3. Quem que é vetor na posição 3? Vetor na posição 3 é o 21. 21 é maior do que o maior? Maior do que 34? Não. Então, pulou o if, caiu no for, subiu no for, i mais mais. Toda vez que sobe, faz i mais mais. Está ali o for, ó. I mais mais, do ladinho. Muito bem. O i estava valendo 3, passou a valer 4. Quem que é vetor na posição 4 agora é o 36. Vetor na posição i, que é 4, né? Vetor na posição i. O i é 4. Quem que é o vetor na posição 4? É o 36. Então, primeiro eu pego o i, depois eu pego o vetor. Beleza. 36 é maior do que o maior? É maior do que 34? Sim. Então, maior recebe vetor na posição i. Vetor na posição i. O i vale 4. Vetor na posição 4 é o 36. Então, aqui o maior vai deixar de ser 34 e vai passar a ser o 36. Faz sentido? Faz, porque o 36 é maior mesmo. Até agora, o 36 é o maior. Sobrou só uma posição. Caiu no for, subiu, i mais mais. O i deixa de valer 4 e passa a valer 5. Quem que é vetor na posição 5? Vetor na posição 5 é o 9. 9 é maior do que o maior? Não, não é maior do que 36. Então, ele pula o if, caiu no for, sobe no for, faz i mais mais. Quando faz i mais mais, ele passa a valer 6. 6 é menor do que o tamanho do vetor? Não, né? Estourou. Quer dizer que não tem ninguém na posição 6 do vetor, que seria aqui. Então, quer dizer que acabou o for. Quem é o maior? O maior é a variável maior, que tem o número 36 no momento. Beleza. Então, eu vou pegar aqui e imprimir maior. Maior é esse cara. Aí embaixo, eu quero fazer uma busca. Então, vou fazer um for, vou fazer var, i, dois pontos, e number. Number 0. I menor do que o vetor.length. A gente já fez a busca várias vezes, então vou passar muito rápido aqui por ela agora. Então, se você não viu nas aulas anteriores, você pode ver. Então, vou fazer assim, ó, se vetor de, na posição i, for igual ao número que eu estou buscando, que é o 17, eu vou retornar true. Ou nós vamos usar aquela variável que a gente fez, né, que é existe, ou encontrou. Encontrou começa com falso, uma variável booleana, a gente já fez essa lógica, então você pode voltar na aula aí se você quiser. Encontrou igual a true. Encontrou igual a true, beleza. Posso dar um break aqui, a gente também viu isso. Se ele encontrou, ele já pode sair, não precisa procurar mais. Maravilhoso. E aqui a gente faz assim, ó, se encontrou, a gente pode colocar a mensagem aqui, ó. Um jeito um pouquinho diferente que eu fiz das outras aulas. Encontrou. Se não, se o encontrou não é igual a true, aqui é se for igual a true, dá encontrou. Se não, quer dizer que ele é false. Console.log. Eita lasqueira, velho. Console.log não encontrou. Beleza. Muito bem, nosso programa funciona, vamos ver? Vou rodar aqui, se o meu terminal abrir, né? Abrir, command prompt. Isso que acontece quando o VS Code dá zica, né, mano? Já me mandaram instalar uma extensão, não instalei, cara.
Vou fazer então o seguinte, vou fechar aqui, vou abrir o VS Code de novo, daí ele vai abrir lindo, maravilhoso. Olha só, que sensacional, hein? Devagar, devagar. A máquina tem 300 GB de RAM e o VS Code não abre. Ei, VS Code, faz isso com nós não, querido. Aí, VS Code, obrigado, Brasil. Ótimo, ao vivo é assim mesmo. Eu rodo o programa, faço um TSC index TS. Aí você fala, ué, mas a aula não era sobre função? É verdade, tem que voltar nesse assunto. Muito bom. Você está prestando atenção mesmo, hein? Então, o 36, que é o maior, ele falou que não encontrou o 17. Realmente, não encontrou o 17. Mas está vendo que o nosso código é muito louco? Esse cara faz uma coisa, esse cara faz outra. É muito doido isso aqui, né? Então, como é que a gente faz para que isso aqui fique mais organizado? Porque se eu fizer todo o programa de cabo a rabo no único arquivo, rapaz do céu, e no único pedaço de código, isso aqui, ninguém aguenta isso aqui. Então, o que eu quero fazer? Bem, nós vamos criar funções. Para quê? Aqui eu estou fazendo uma função. Qual a função? A função que esse código faz é encontrar um maior número. Maravilhoso. E qual a função que esse outro código faz? Dizer se encontrou ou não encontrou. Muito bem. Então, nós vamos fazer assim. Ó. Eu vou criar uma função. Vou criar aqui em cima uma função chamada maior. Pegar maior. Pegar maior. Pegar é muito feio, né, cara? Muito feio, mas vai ficar assim. Eu quero pegar o maior elemento de quem? Bem, eu vou pegar aqui o maior, vou fazer. O que a função pegar maior faz? Ela faz isso aqui, ó. Pegar maior. Vou pegar o código que faz o código do maior e vou jogar lá dentro. Então, beleza, olha só. Eu tenho um código que pega o maior. Muito bom, excelente. Nada mudou para nós. E o nosso código de busca, eu vou jogar aqui dentro. Ó. Vou juntar aqui o número que eu estou buscando. Vou chamar de buscar e vou jogar o código do buscar dentro de uma função também. Vou pegar esse código todo e vou jogar lá dentro. Como eu abri chave, né, por causa da função, eu tenho isso aqui. Bem, o que é então uma função? E para que eu fiz isso? Você já vai ver. Olha que excelente. Primeira coisa que você tem que saber é que função em JavaScript, TypeScript, a gente vai declarar com function. Também existe uma outra forma de fazer que a gente vai aprender nas aulas de JavaScript, TypeScript. Aqui eu estou fazendo desse jeito porque em toda linguagem você vai ter um jeito de definir função. E geralmente vai ser com a palavra function. Algumas linguagens, por exemplo, Python não usa isso, usa def, mas existem outras formas lá. Muito bem, cada linguagem tem a sua, mas tudo é uma função. E uma função ela tem um nome. E como é que eu sei que uma função, ela tem parênteses? Ah, no Python eu aprendi que não tem. Realmente não tem. Python é uma bagunça, né? Muito bem, mas eu gosto de Python para análise de dados. Inclusive, nós vamos ter curso de análise de dados aqui no Talent também mais para frente. Ótimo. Pegar maior. Pegar maior, nós temos aqui parênteses. Quer dizer que toda função... Como que eu sei que eu tenho uma função? Eu sei que ela tem um nome, e eu vou chamá-la pelo nome para ela executar, e eu vou colocar parênteses nela. Então, se você viu parênteses, você viu uma função. Você tem uma função ali. Olha como que a gente viu um monte de função. A gente fez um tal de index of e tacou parênteses. Olha que louco. A gente fez assim, ó, index of. A gente fez substring. Substring. Lá no começo das nossas aulas a gente fez o parseInt. Olha que doido. Olha, tudo isso é função. São funções que nós temos. Interessante, nós já viemos usando função. Observe como é que função está o tempo todo aí no nosso código. Prompt sync, já usamos pra caramba. Fizemos lá prompt, função prompt, que veio do prompt sync. Abrimos parênteses, função. Olha que legal, muita função. Então, sem função, não tem programação, parça. Não tem, por quê? Porque funções são subprogramas. Ou seja, eu tinha um único programa aqui, agora eu tenho 2 subprogramas e um programão que pode chamar esses subprogramas. Se eu rodar do jeito que está aqui, você vai ver que o nosso código não faz mais nada no console. Observe index.ts, transpilei, e agora eu vou fazer um node index.js. Ele não imprimiu nada. Por quê? Porque eu criei as funções, mas eu não chamei a função. Então, eu criei aqui 2 funções, uma pega o maior, a outra faz a busca. Eu vou chamar aqui, então, como é que eu chamo a função pegar maior? Eu chamo pelo nome e coloco parênteses. Então, aqui nós temos 2 coisas que nós temos que entender de função. Primeiro, isso aqui
é uma forma de declarar a função. Eu estou declarando a função. O que é essa função? O que ela recebe? O que ela devolve? Porque uma função, ela faz uma função e pode retornar um valor para nós. Muito bem. Pegar maior. Excelente. Então, aqui eu chamei. Observe que eu chamei o pegar maior, mas não chamei o buscar. Vamos ver o que o nosso código faz agora? TSC index TS, node index JS. Olha, ele imprimiu o maior elemento. Mas e o buscar? Por que não funcionou? Porque eu não chamei a função. Então, vou chamar aqui a função buscar. Ou seja, o nosso programa agora se reduziu a isso aqui, ó. Ele pega o maior e ele busca. Quando eu olho para isso aqui, se eu der bons nomes, é muito mais fácil entender esse código do que entender isso aqui tudo. Então, o que eu posso fazer à medida que eu vou criando um software? Eu vou criando códigos, eu coloco esses códigos dentro de funções e chamo esses códigos pelo nome, de forma que fique mais simples o meu programa principal. Então, eu consigo entender mais facilmente o meu programa principal, porque eu vou seguir os nomes que ele vai chamando, que são os nomes das funções. Essa é uma forma de construir, isso vai evoluir muito ainda aqui nos nossos cursos todos. Observe que agora, como eu chamei o buscar, ele então imprimiu aqui o buscar. Mas como é que executa esse programa? Ele executa da seguinte forma. Primeira linha do programa, ele cria o vetor. Ótimo. Maravilhoso. Aí, ele cria uma função. Ele já chamou essa função? Não, eu não chamei, eu só criei a função. Ela não executa neste momento, ele não entra nesse código aqui, ele só criou a função. Muito bem, e aqui depois ele criou uma outra função, mas ele não executa esse código. Só leu o código, criou a função, mas não executa o código. Quando eu venho aqui na próxima linha do código, eu tenho pegar maior. Então, quando eu chamo isso aqui no código, segurando o Ctrl e clicando na função, ó, você vai lá para onde ela está. Então, o nosso programa ele vai executar a função pegar maior. E como ele vai fazer isso? Ele vai lá na função, vai pegar a primeira linha, variável maior, recebe esse númerozão, faz aquele código todo para encontrar o maior e imprime o maior. Muito bem. Maravilhoso. Quando ele chegou nessa chave, o que aconteceu? O que acontece é que ele volta para o lugar de onde ele chamou. Voltou para cá, terminou de executar essa linha? Terminou. Então, agora vem para a próxima linha. Qual é a próxima linha? Uma função também, buscar. Eu vou entrar na função buscar. Vou buscar o número que está ali. Maravilhoso. Beleza. E aí, depois terminou a função. Se encontrou, não encontrou, ele vai retornar essa mensagem. Aqui o 17, por exemplo, não encontrou. Caiu no final da chave da função. O que aconteceu? Volta para o lugar de onde chamou. Então, o código ele vai sendo executado assim. Ó, ele entra, executa tudo o que está dentro da função e volta para o lugar de onde chamou. Próxima linha. Entra, executa tudo que tem dentro da função. Terminou, volta para onde chamou. E vai para a próxima linha, que nesse caso é o fim do programa. Muito bem, para nós então, as funções, elas nos permitem organizar o código, de uma forma que nós possamos ter pequenos códigos e não um código gigante para nós organizarmos. Só que não é só esse o objetivo de funções e nós vamos entender mais sobre isso nas próximas aulas.